Lembra que eu falei para obra? Aham. Mas Então, foi difícil, viu? Tá tudo muito caro. sim. Mas o que era? Era tábua de pinos mesmo que ele queria? Era tudo pinos, aham. Aham. E as dimensões ali, uma por 12, uma por 10, 20 É, isso centímetros, aí. 30. Uhum. Aí é Mas eu aquilo que peguei falou, direto da né? madeireira mesmo, porque tava muito mais barato na madeireira. Tinha de pinos na madeireira? Tinha, aham, uma madeireira lá de Itaperuçu. Mas é igual para você, né? Às vezes na madeira, é que o material de construção ele compra na madeireira, né? Só É, que às vezes não são todos que têm, né? Assim, pinos, né? Geralmente ele fica mais ali com madeira mais nobre, né? Cambará, né? Itaúba. sim. E muito E, caro também no material de construção. A gente cotou uns três, assim, tava muito absurdo. e aí já tinha ali a conversão por metro cúbico? Ou você passou? Eu passei o metro cúbico. Ah, tá. Eles Uhum. converteram pra mim. Beleza. Aí depende, né? Se for de 20 centímetros, 30 centímetros, né? Mas é aquela continha que eu falei pra você. Você faz a conta do volume da tábua, né? Aham, Uma tábua tem lá, geralmente tábua assim é por polegadas, né? Então é 1 polegada por 12, uma polegada por 10 polegadas, né? sim. Aí então, 1 por 10, né? 10 polegadas, 10 vezes 2,5 é a tábua de 25 centímetros. A tábua de 12, acho que se não me engano, acho que é de 12 polegadas, acho que é de 30, né? É, 30 centímetros. Aí você faz, né, a conta, né? Geralmente, então, 2,5 centímetros por 30 pelo comprimento. Então, geralmente, aí no material de construção, as tábuas geralmente têm 2,5 metros, 3 de comprimento, né? Então é só fazer a conta ali, né? 2,5, isso aqui tudo em metros, né? 0,025 vezes 0,30 vezes 3 metros. Você vai ter o volume de uma tábua, né? Aí você divide por 1, né? 1 pelo volume, você tem quantas tábuas você precisa, né? Então essa deve ser a conta que eu devo ter feito lá, depende do tipo, umas 30 tábuas, 40 tábuas, né? entendi. É, eu nunca tinha visto em metro cúbico, por isso que eu levei um susto. Falei, ué, Mas não, mas tem sim, tem sim. Aí eu não sei só a questão aí, né? Eu não sei se pediu prego, né? Pediu. pediu prego, arame. Né? Vai fazer o quê? Fundação? É, aham. Baldrame? A cotação da Oi? madeira veio em metro cúbico. Vai fazer baldrame? Sim. Ah, tá. Não, Matheus, aqui a Linda a Thaís vai acompanhar uma obra, né? E o mestre pediu 1 metro cúbico de madeira. Aí ela, mas como assim 1 metro cúbico de madeira, né? Então aí eu Seria, estava explicando para ela, né? Dependendo de onde você vai comprar, né? Existe essa alternativa de comprar por metro cúbico. cano Então, também se vende geralmente, por metro cúbico. Fiquei sabendo esses dias. então Nossa, levei um aí, susto. geralmente, né, em materiais de construção, você compra a tábua, né, a peça, uma tábua, 2 tábuas, 10 ripas, né? Mas já aí em alguns, né, vamos pensar assim, na fonte, na madeireira, você geralmente acha por metro cúbico. Então, só que geralmente na madeireira, a vantagem é que você consegue, às vezes, customizar, né? Então, imagina que você pega ali uma obra e que tenha lá uma cobertura diferente, né? Então, você precisa de tamanhos diferentes, né? Maiores, 2 por 10, né? Tábuas maiores ou caibros maiores. Geralmente na madeira você consegue comprar, né? Já na construção vai ter só ali o 2 por 4, 1 por 2, né? E geralmente de pinos e às vezes ali um cambará, né? Mas geralmente na madeireira é mais em conta, né? Só às vezes a questão do tempo, né? Quantidade de entrega, mas acho que metro cúbico também. E aproveitando que nós estamos falando desse assunto, né? É bacana que já faz um link com o assunto que eu quero trazer para vocês hoje, que é a parte da composição. Então, recapitulando, né? Até agora, nós estávamos vendo a parte aí, tá, existe, né, o projeto, correto? Arquitetônico, depois o arquitetônico vai virar
né, os complementares, estrutural, elétrico, né, hidráulico, e tudo isso, né, todo esse projeto, então depois, né, ele vai virar realmente uma construção. Comparando aí, por exemplo, a País, né, agora ela está orçando os materiais, certo? Isso já é etapa ali, no caso já é a penúltima etapa, vamos pensar assim, né? A última seria lá a entrega, a manutenção. Então já saiu, né? Está saindo já da parte documental, orçamentária, né? Já está indo para a parte da compra dos insumos, né? Do material, depois vai ter que ver mão de obra, né? O carpinteiro, o pedreiro, né? Para executar o serviço. Então, em que parte nós estamos então, né? Então nós tínhamos ali os projetos, certo? Agora a ideia é que vocês trabalhem com o projeto de vocês, certo? Então eu ensinei vocês ali, pegando pelos projetos aqui dessa casinha aqui, né? E nós montamos, né? Passei para vocês uma planilha, onde nessa planilha existiam ali alguns serviços, certo? Essa lista de serviços nós chamamos de EAP. Então, o que é uma EAP? EAP é uma estrutura analítica do projeto. Tá? Então, vocês já viram esse termo ali. Também vamos voltar a ver esse termo no planejamento, né? Mas o que seria o EAP? De maneira geral, seria nós imaginarmos como que esse nosso projeto ele vai ser construído, né? Ou seja, quais são as etapas, né, que precisam ser realizadas, né, para que o meu projeto vire realidade. Tá? Então, imagine que nós temos um papel, né, um projeto em 2D, ou se for no BIM, né, em 3D, e nós teremos que identificar agora todas as etapas, né? Que seria isso aqui, ó. Nós temos que identificar todos os serviços, né, que devem ser executados, né, para que a obra vire realidade. Aí volta, né, um pouquinho daquilo que eu comentei na primeira aula, onde nós não podemos confundir, né, material, mão de obra com serviço. Né? O que importa para nós agora é serviço. Nós estamos falando em levantamento de atividades e serviços que precisam ser realizados para se executar a obra. Vamos fazer um exemplo. Aqui, ó. Matheus, está por aí? Alô? Tô sim, Jorge, pode falar. Matheus, então eu quero que você me dê um exemplo aí, tá? Quais atividades, certo? Ou serviços, né? São necessários para fazer aí uma tubulação aí que você está trabalhando. Atividade. Aqui, ó. Eu preciso fazer uma rede de abastecimento aqui no Parolim. Quais são os serviços que preciso executar? O que tem que ser feito de tarefa? Agora tu me pegou, Jorge? Né? Agora tu me pegou? Então, qualquer serviço. Tem que fazer escavação, Tem que fazer escavação. fazer, que mais? Montagem de gabarito. Montagem de gabarito, ó, atividade. Escavação, que mais? Esqueci o nome. Colocar areia por baixo dos tubos. Isso, fazer um lastro, né? Fazer um lastro embaixo. Fazer um lastro. Bacana, E atividade. reaterro. E aterro, beleza. Então, ó, isso que o Matheus está comentando são serviços, certo? São tarefas, né, que vão envolver compra de material e vão envolver contratação de mão de obra, certo? Por exemplo, não sei se a Elisa não, a Thaís está por aí? Tô. Thaís, diga aí alguns serviços que são necessários para mim fazer uma piscina. Eu quero montar uma piscina lá no meu apartamento. O que eu vou precisar fazer de serviço? Escavação também? Escavação. Escavação. O que mais? Vai ter reaterro. Aterro, Alvenaria. guia,
vai dobrar ferro, que eu esqueci como é que é o nome disso. armadura, Isso, armação, montagem, concretagem, não aí entra a tem hidráulica, hidráulica, fazer as tubulações, né? impermeabilização, Organização, reboco, reboco, pastilha cerâmica, né? pastilha, dependendo do revestimento. Revestimento cerâmico, Sim, beleza. Então são todos aí serviços, né? Que precisam ser executados, né? Para que a obra lá da piscina ou da tubulação, igual os colegas comentaram, precisam ser realizados. Isso, né, que eles comentaram tem uma sequência também, né? Eu não posso fazer ali a colocação do revestimento cerâmico se eu não fiz a higienização, né? Pode acontecer, né? Se o cara fizer errado, né? Pode acontecer de pular etapa. Mas o ideal é que toda essa sequência de serviços, né, sejam de maneira lógica, né, seguindo um padrão. E reparem, pessoal, que vocês falaram só serviço, serviço, tá? E o que nós estamos fazendo agora também, então é o quê? Nós estamos identificando os serviços que precisam ser realizados na nossa obra, certo? Na casa de vocês, e estamos fazendo o quê? Um levantamento de quantitativos. Quantitativos de serviço. Alvenaria, embolso, chapisco. Eu estava conversando com a Elisa, ela mandou lá para a ilha dela, né? Então ali entra toda a parte dos revestimentos, telhado, serviço, certo? Um serviço, ele é a junção do quê? Mão de obra e material, certo? Mão de obra e material, né? A mão de obra vai pegar o material e vai executar o serviço. Então, nós fizemos levantamento quantitativo de serviço. Quantos, né? Então, voltando lá para o exemplo do Matheus, né? Ele falou, ó, montagem de gabarito. Tá, ok. Então, agora nós vamos saber quantos metros quadrados de gabarito, certo? Quantos metros cúbicos de escavação, né, da vala, né? Quantos metros cúbicos de lastro de areia, né, para fazer ali o berço do tubo, né? Quantos metros cúbicos de execução de reaterro, né? Quantos metros cúbicos ou metros quadrados de compactação ali do solo, certo? Lá da piscina. Quantos metros cúbicos você tem que escavar, né, para fazer ali a valeta? Quanto metros cúbicos ou metros quadrados de alvenaria? Quanto de parede tem que fazer para executar ali a piscina? Ou se for de concreto, né? Quantos metros de forma? Quantos quilos de aço? Então, quantos cúbicos de concreto? O que mais? Quanto de área de revestimento de cerâmica? Então, tudo isso é o que nós estamos fazendo agora, certo? Levantando quantidade de serviço, só serviço, certo? E é isso que vai, é até aí que vocês vão parar, né, no TCC de vocês. Não precisam calcular material, não precisa calcular mão de obra. Isso, né, igual a Thaís está vendo ali, só entra na parte, né, lá na ponta, lá na execução, certo? Então, o que importa, por enquanto, para nós é levantamento de serviços, né? Quais serviços têm que ser realizados, certo? Na minha obra, e quanto desse serviço, beleza? Aí, claro, né? Aí vai muito a questão da experiência do orçamentista, né? Quanto mais experiente o orçamentista, né, ou quem estiver à frente aí do levantamento, né, mais aqui ó, na EAP ele vai identificar, certo? E com isso ele vai conseguir fazer esse levantamento para incluir na proposta, né, lá no que vai passar para o cliente. Então, o ideal, né, tudo que vai ser executado tem que estar, né, aqui na EAP. Né? Se você esquecer algum detalhe, né, algum serviço, isso vai ficar sem valor para você orçar.
Tranquilo, pessoal? Captaram a ideia? Então, nós estamos fazendo levantamento de serviços. Quais serviços, quais atividades, né, precisam estar presentes na nossa residência, tá? E depois nós vamos fazer o quê? O levantamento de quantitativos, certo? Quanto desses serviços tem que ser realizado. E aí, deixa eu ver aqui. Tá, então, no caso seria, né, a conversão do projeto, né, na listinha e no levantamento dos serviços. Quanto de cada? Bom, agora, né, nós estamos alimentando, então, essa planilha, né, isso vai aparecer para vocês aí, ó, essa planilha aqui, certo? Então, essa aqui que vocês já devem estar aí trabalhando aí desde a semana passada, né? Então, fazendo aqui o levantamento de quantidade, né, de serviço. Quanto, né, de locação, quanto, né? Então, isso aqui é aquilo, né, que o Matheus e a Thaís colocaram como exemplos ali, né, da tubulação e da piscina. Mas agora, né, nós estamos falando da casa de vocês, lá do TCC. Então, aqui, né, eu já montei para vocês uma prévia, né, vocês podem inserir novos serviços, certo? E usando aquela memória de cálculo, né, estão calculando aqui, né, as quantidades. Quanto de serviço, certo? Bom, a próxima etapa, né, que é o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, é isso aqui, ó. Então agora, né, seria a parte física, né, quanto. Agora precisamos saber quanto vai custar, tá? Que seria aqui a coluna F, G e H. Aqui na planilha, né, pessoal, aqui no meu ele já está calculando, né, o material e a mão de obra, tá? Então, no caso aqui, vamos pegar aqui, ó, a locação de obras, ó, ele custa 17,57 de material e 19,28 de mão de obra, certo? Hoje, eu quero mostrar para vocês da onde que vem, né, esses valores aqui, ó. Da onde que vem o 17, da onde que vem o 19, né? Por que são, né, esses dois valores aqui, né, que vão compor, né, e claro, a somatória dos dois vai ser o custo unitário do serviço, né? Ou seja, quanto custa 1 metro de locação convencional de obras, tá? Então, estávamos vendo a parte de trás, né? Quanto de quantidade de serviço. Agora precisamos ver o quanto de custo, né? Quanto custa, né, para fazer esse serviço, certo? Ainda assim, a mesma coisa, nós não estamos falando de, é preciso comprar, né, tantas tábuas, tantos pregos, tantos tubos. Isso vai vir lá na execução, tá? Aqui para a matéria do orçamento e lá para o TCC, isso não vai ser preciso. Não precisa calcular quantos de tábua, quantos pregos, né, quantas tintas, quantos azulejos, né? Nós precisamos saber quanto de serviço e quanto esse serviço vai custar. Tá certo? E, pessoal, da onde que vem, então, como que eu poderia fazer, né, para calcular essas quantidades, esse custo dos serviços? Para isso, existem o que nós chamamos de composição de preços. Tá? Eu peguei aqui um exemplo, ó, de uma composição de preço. Isso aqui nada mais é do que, imagine, né, o livro de receitas lá da Ana Maria, né? Então, imagine que aqui, né, você está lendo aqui, né, alocação de obras. Então, imagine que você estivesse lendo bolo nega maluca, né? Bolo de chocolate. Tá? Em vez de estar aqui locação, você estaria vendo o nome de uma receita, né? Estrogonofe de frango. Aqui embaixo, então, pessoal, seriam o quê? Né, os ingredientes. Né? Isso aqui, ó, o que eu estou
circulando agora aqui, ó, seriam os ingredientes da minha receita, certo? Ou seja, né, qual leitura que eu faço disso aqui? Para mim executar, vou perguntar aqui, ó, qual que é a unidade desse serviço? Como é que eu vou fazer o levantamento de quantidade desse serviço? Em quilo, em metros lineares, em metros cúbicos. Como que eu vou fazer o levantamento de quantidade desse serviço? Qual que é o carro-chefe que vou pegar o projeto e vou fazer esse, ó, nessa obra tanto, Eu não tenho certeza, mas eu acho que é metros quadrados. metros quadrados. Isso? Exatamente, ó. Aqui, ó, unidade, metros quadrados. Certo? Sempre, né, pessoal, na composição de preço, nós consideramos uma unidade, ou seja, né, 1 metro quadrado. Então, a composição de preço, ela vai me dizer quanto custa uma unidade do serviço em questão. Tá? Então, pode ser 1 metro quadrado, pode ser 1 quilo, 1 metro cúbico, 1 metro linear, certo? Então, cada serviço, né, que está na composição de preços vai me dizer quanto custa uma unidade, certo? Então, guardem isso. Ó. Na composição de preço, eu tenho quanto custa para produzir uma unidade desse serviço. Então, no caso aqui, ó, para mim produzir 1 metro quadrado de locação de obra, né, convencional, com tábua corrida, ponta aleteada a cada 1,5 metro, eu vou gastar, eu vou consumir isso aqui, ó, mão de obra e material, certo? Então, em 1 metro quadrado, né, de locação convencional de obras, tem isso aqui, eu gasto isso aqui de material e mão de obra. Certo? Bom, dito isso, vou fazer uma perguntinha para vocês. O que significa, pessoal, então, esse 0,13 aqui, ó, do carpinteiro e o 0,13 do servente? O que significam esses dois valores aqui, ó, 0,13? Pode chutar aí. A hora de errar é agora. O que seria esses 0,13, 0,13? O que representa o 0,13? É 1 hora de trabalho dele, professor? Quase. Está relacionado com a hora. Mas o que significa, então, 0,13? Então, ó, lembra que tudo que está aqui é representativo de uma unidade de locação de obras, certo? Então, quer dizer o quê? Ó? Que para eu executar 1 metro quadrado de locação de obras, o carpinteiro demora ou ele leva 0,13 horas, certo? E também consome 0,13 horas de servente, certo? É essa leitura que eu faço. Ó. Então, isso falamos em termos de mão de obra, né? Então, quer dizer o quê? Que para o carpinteiro fazer 1 metro quadrado, ele demora 0,13 horas. E também 0,13 horas de servente. Bom,
Dito isso, vamos imaginar que lá na minha obra, né, quando vocês fizeram o levantamento quantitativo lá, ó, vamos imaginar que vocês calcularam 100 metros quadrados. A obra de vocês tem 100 metros quadrados, né, de locação de obras. Quanto tempo o carpinteiro tem que demorar para fazer esse serviço? Eu tenho 100 metros quadrados de locação de obras. Quanto tempo o carpinteiro vai ter que demorar para fazer? Hã? 13 horas? 13 horas, exatamente. Né? Seriam 100 vezes 0,13. Então, quer dizer o quê? Eu tenho que gastar 13 horas de carpinteiro e 13 horas de servente. Tá? Então, pessoal, aqui já começa aquela questão do controle. Né? Então, como assim controle? Né? Você já tem um parâmetro. Para eu fazer, né, essa obra, eu tenho que gastar 13 horas. Se eu gastar mais que isso, né, o meu preço de custo estará aumentando. Tá? Se eu gastar menos, né, teoricamente eu estaria ali rendendo mais. Tá? Vamos só cuidar aqui uma outra coisa agora. No material, também tem aqui, ó, uns consumos. Tá? Então, se eu tenho que executar 100 metros quadrados desse serviço de locação, quanto de material eu vou gastar? Né, ó, eu vou gastar 100 vezes 0,02, ou seja, 20 quilos de arame, né, 2 quilos de arame, desculpa, 2 quilos de arame, 25 metros de madeira nativa aqui na rede regional, né, que seria para fazer ali a forma, 1 quilo de prego, né, e 31 metros de tábua. Tá? Então, eu conseguiria aqui, ó, calcular o quê? A relação de material para executar esse serviço. Certo? Então, reparem que se você faz um orçamento e esse orçamento está embasado em uma composição, em uma receita, vocês conseguem já de antemão saber quanto de mão de obra, né, quanto tempo de mão de obra e qual o consumo de material, né, para executar essa atividade. Você consegue já, né, vamos imaginar que você está executando a obra, certo? E aí, lá, o mestre, o encarregado, pede para você o material. Você consegue conferir, né, verificar se aquele consumo de material está coerente com o seu orçamento. Certo, pessoal? Então, ó, primeiro ponto, né? São esses consumos aqui, ó, tá? Esses consumos, pessoal, né, essa estimativa de consumo unitário, tá? Existem bases de dados, né? Esse que eu trouxe para vocês aqui é da TCPO, certo? Até eu vou fazer aquele gancho lá. Não sei se vocês lembram, né? Quando eu estou fazendo um levantamento quantitativo, o que eu tenho que olhar sempre, pessoal? Eu vou fazer aqui, ó, placa, limpeza. Qual que é o primeiro parâmetro que eu olho? Antes de fazer o cálculo, eu tenho que ver a unidade de medida, certo? Essa tabela aqui, ó, essa planilha aqui, esses dados que estão aqui, eles são referência da SINAP, certo? A SINAP tem, né, esses códigos aqui, esses serviços com esses valores aqui. Esse que eu trouxe aqui para vocês agora, ó, para mostrar, essa base aqui é TCPO. Tá? TCPO é da editora Pini, tá? SINAP é da Caixa Econômica. Tá? Aquela base que você consegue ver por estado e por mês. Então, reparem aqui, ó, porque eu trouxe aqui, ó, locação convencional de obras, certo? Lembra para vocês lá, ó, vocês na segunda aula,
como é que a gente fazia a alocação de obras, né? Se eu for olhar aqui a base da SINAP, que conta eu teria que fazer, pessoal? Qual cálculo? Qual unidade de medida da alocação de obras aqui? Hein? Qual que é a unidade de medida dessa alocação de obras? Qual a conta que você teria que fazer ali para colocar aqui na planilha? Metro cúbico, metro quadrado. Qual que é, qual que é a unidade de medida dessa atividade aqui? Alô? Ó, unidade é o metro, certo? Então, nessa alocação de obras, eu tenho metros, certo? Nessa tabela que eu trouxe para vocês aqui, ó, a unidade é, o Matheus falou, ó, metros quadrados. Metros quadrados, é uma área. Então, eu tenho que cuidar. Tá? Então, se eu estou usando a base de dados, então a primeira coisa que eu tenho que olhar é a unidade de medida do serviço. Beleza? Então, eu tenho que cuidar com a unidade de medida. Tá? Então, ó, metro quadrado, TCPO. SINAP, metros. Então, muda a forma de cálculo. Beleza? Bom, outro ponto, então. Ó. Se eu tenho os consumos unitários de cada serviço, como que eu faço para saber isso aqui? Ó, quanto custa o meu serviço aqui? Ó? Deixa eu colocar aqui um valor aleatório. Aqui, ó. Como é que eu sei? Né? Como é que eu chego nesses valores de custo de material e mão de obra? O custo total. Ó. Como que eu chego na unidade de material e na unidade de mão de obra? Lembrando, né, que esses valores que estão aqui referem-se sempre a 1 metro, uma unidade, 1 metro quadrado, 1 metro cúbico. Né? Então, como que eu sei que para essa alocação de obras eu vou gastar de custo R$ 17,57 de material e R$ 19,28 de mão de obra? Como que eu sei esses valores, pessoal? Olhando aqui a tabela de composição. Ó. Como que eu chego no custo unitário de material e mão de obra? Hein? Eu faço através da... Ó, repare que eu tenho, ó, se eu tenho o consumo unitário, se eu multiplicar pelo custo unitário, eu tenho o custo total da mão de obra, certo? Aonde que eu olho, pessoal, o custo unitário da mão de obra? Tá? Para esses casos aqui, eu tenho que olhar, deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui, a página do Sindicato da Construção. Nesse caso aqui é o Sintra com Paraná. Que é o Sindicato dos Trabalhadores da Construção. Vamos ver aqui as convenções, né? Construção Civil. Vamos pegar a última aqui. Ó. Será que é 2022? Aqui, ó. Aqui já vai ter, vamos ver aqui, cadê a tabelinha salarial? Aqui, ó. Ó, valor da hora aqui, ó. Estão vendo, pessoal? Ó, servente, 6,29. Meio profissional, 6,82.
profissional, 8,91. Contramestre, 12,58. E o mestre, 17,14. Então, aqui, ó, eu vou tirar os valores que vão alimentar aqui a tabela. Opa! Certo? Ó. Então, no caso do carpinteiro, né, ele é um profissional. Carpinteiro, pedreiro, né, eles são os profissionais. O servente, né, é o ajudante. Então, eu vou colocar aqui o valor do custo, né, do unitário, né, da hora de cada um desses dois aqui, ó. Automaticamente eu já vou ter o custo total, certo? Referente ali à mão de obra. Mas, no caso da mão de obra, nós temos aqui, né, o que nós chamamos dos encargos sociais. Tá? O que seriam os encargos sociais? 13º, né, férias, né, no caso ali o aviso. Lembra que existe aquele ditado, né, que o funcionário ele custa, né, o dobro, né, em relação ali ao seu valor. Então, isso vem daqui, ó, dos encargos sociais. Né? Você não paga somente salário para o teu empregado, né? Quando ele é mensalista, né? Ele tem os seus encargos. E isso, né, então eu tenho que colocar aqui também encargo social. E isso, né, vai aumentar, então, né, majorar o valor aqui, ó, da mão de obra. Então eu vou ter um custo de mão de obra que vai ser adicionado o encargo e eu vou ter um total, então, né, com os encargos trabalhistas, certo? Tranquilo, pessoal? Então, esses são os encargos sociais. Entra aqui, né, na parte da mão de obra. Já no material não tem isso, ó. Tá? Material, você tem que pesquisar aqui o custo do material, né, do arame, da madeira, do prego, da tábua e colocar aqui, ó. Certo? Então, o que acontece, né? Quando você tem uma base de dados como essa, você pode, né, como é que eu vou dizer assim, barganhar preço. Então, imagine que vocês vão utilizar uma mesma base de dados, certo? Então, o que acontece? As empresas, elas vão, conforme ganhando tempo e experiência, refinando esses consumos aqui, ó. Né? Que esses consumos, geralmente, eles são uma base, né, uma média nacional. Certo? Eles podem pegar lá, desde, né, lá da ponta, norte, sul, né, uma média de consumo de material e mão de obra. Mas, pode ser que na sua empresa, você já tenha ali, né, uma política de qualidade bem consolidada, né, onde você tem os consumos bem enxutos, quase sem nenhum desperdício. Tá? Então, você consegue, né, ajustar aqui os consumos, né? E também, né, vai ganhar preço no custo. O Jorge paga R$8 o quilo do arame. Tá? O professor André, ele tem lá, né, um contato ali que ele paga 6. Certo? Então, aqui você consegue também, ó, ajustar os preços de custo dos materiais, certo? Automaticamente isso vai impactar aqui no seu valor, né, final do serviço, certo? Então, deixa eu ver aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, ó, isso, para isso que serve, então, a composição de preço. Serve para quê? Serve para mim calcular, né, o preço unitário de um serviço. Quanto custa, né, uma unidade, né, de uma certa atividade. Essa que eu trouxe para vocês aqui, ela tem tanto mão de obra quanto material, certo? Mas existem outras aqui, ó, que eu coloquei aqui embaixo, ó, limpeza do terreno. A limpeza do terreno, ó, só tem mão de obra, não tem, né, material, ó. Então eu posso dispor também de serviços, né, compostos apenas de mão de obra, né, ó. Tá? Só que eu não tenho o contrário, né, só com material, né. Então eu sempre vou ter, né, pelo menos mão de obra ou mão de obra aí material, tá? Então aqui eu tenho só a
mão de obra, né? Um peso manual do terreno. Então, quer dizer o quê? Ó? Que o meu servente aqui, ó, ele demora 0,25 horas, né? Ou se multiplicar por 60, vamos ver aqui, ó, 60 vezes 0,25, né? Ele demora 15 minutos para limpar 1 metro quadrado de terreno, né? Com raspagem superficial. Aqui que entra, né? Aquilo que foi para vocês. Pode ser, né, que a sua mão de obra seja mais rápida ou mais demorada, né? Você vai ajustando aqui esse consumo, que é esse coeficiente, tá? Aí vem uma razão, né? Quanto menor o coeficiente da mão de obra, mais produtivo é esse meu funcionário. Quanto maior o consumo, né, menos produtivo é o funcionário. Né? Por exemplo, se eu tenho aqui 0,15, ele é mais rápido. Né? Se for 0,60, ele demora mais. Tá? Então, quanto menor, né, aqui o consumo, mais produtivo é o funcionário. Tá? Quanto maior o parâmetro, né, menos produtivo ele é. Tranquilo, pessoal? Vou fazer aqui ó, aqui só tem um pedaço preenchido aqui, mas não é isso que eu queria mostrar. Aqui, ó. Então, ó, com a composição de serviço, nós podemos tirar uma relação de material, né, para fazer o serviço, exemplo lá dos 100 metros quadrados. Então, se você tem a quantidade de serviços a ser executado, você tem uma composição, você consegue saber a relação de material. Já consegue iniciar um controle. Você sabe também o tempo, né, para fazer o serviço, né? Onde que eu tiro o tempo? Aqui, ó, coeficiente da mão de obra. Ó. Eu sei quantas horas, né, para fazer o serviço. Eu consigo fazer uma comparação do previsto e realizado, certo? Se você sabe quanto tempo você demorou, quanto de material você gastou, você consegue fazer, né, uma comparação entre o preço realizado e o preço previsto. E você pode também, né, fazer ajustes nas composições. O que seriam esses ajustes? É você refinar os seus consumos aqui. Ó. A minha mão de obra é mais rápida, é mais devagar, né, eu consumo mais material, eu consumo menos material. Então você consegue, né, estimar esses índices, tá? E afinando conforme a produtividade e os consumos da sua empresa. Tá? Lembrando, né, pessoal, que isso aqui é um livro de receitas, certo? E como todo livro de receitas, né, quando você pega, por exemplo, uma TCPO, ela tem também o descritivo do serviço. Como que, né, a mão de obra tem que fazer lá a atividade. Então lá tem todo, né, uma descrição, né, de como deve ser realizado o serviço, né? Por exemplo, para fazer uma forma. Você tem que fazer a forma, então você tem que usar a tábua, a cada 30 centímetros tem que colocar um reforço ali de ripa, né? Aí, em função dessa receita, né, desse modo de fazer, você vai chegar aqui nos consumos de material. Tá? Então, claro, né, até para você criar um padrão. Como é que ele chegou nesses 4,18 metros aqui, né, de madeira? É porque foi feito uma vez, né, seguindo ali um padrão de espaçamento de reforço, de tantas tábuas, né? Do total, você dividiu e viu quanto de material você consumiu. Tá? Então, não é fazer assim um serviço, né, usando ali, como é que eu vou dizer assim, espaçamentos ou uma forma aleatória. Tem, né, uma sequência, né, por isso que é uma receita, e como deve ser feito para chegar nesses consumos aqui. Tá? Então, mesma coisa, né? Por exemplo, o concreto. O concreto, né, para ser executado, chegar em tal resistência, então vai ter uma receita lá, né?
tantos de brita, tantos de areia, tantos de água. Né? Então tem lá uma dosagem. Se você usar tudo de maneira aleatória, você não vai chegar na composição que você quer. Automaticamente o teu preço vai ser distorcido, né? E quem sabe a resistência também. Tá? Então tudo isso aqui você tem, né, uma forma de fazer, né? E chegou nessa média de consumo aqui dos materiais. Imagine que você vai fazer sempre, né, a mesma forma para a viga baldrame aqui, ó, né? Vai seguir sempre o mesmo procedimento. Eu vou pegar a tábua, a cada 30 centímetros colocar ali um piquetinho, né, uma mão francesa. Então você vai ter ali uma base desses consumos. Beleza, pessoal? Conseguiram entender aí a ideia, né, do que é, para que serve, né, a composição? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui alguma coisa aqui aberta. Só um pouquinho, pessoal. Tranquilo? Entenderam, pessoal? Sim, professor. Tranquilo. Fazer aqui Tranquilo, Jorge. exemplo. Só um pouquinho. Vou passar para vocês aqui um exemplo. Peraí. Um minutinho. Então, pessoal, vou fazer aqui um exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Opa, acho que vocês não estão vendo minha tela, né? Não. Peraí. Então é o seguinte. Aqui, ó. Então tem aqui esse Excel, tá? É um exemplo de composição. Então aqui, ó, aquele mesmo lá no slide, ó, locação convencional, carpinteiro e servente, né? 0,13. O custo, né? Da onde que eu tirava esse custo aqui, ó? Da mão de obra. Mão de obra eu tiro lá do Sintracom. Então, carpinteiro, né? Ele é o... Opa! Carpinteiro, ele é o profissional. Certo? O profissional, R$ 8,91 a hora. Eu vou colocar aqui como exemplo, ó. 8,91. Tá? O servente, 6,29. Vamos lá. Servente, 6,29. Opa, aqui não calculou. Então, vamos colocar aqui a fórmula. Então, o total da mão de obra, certo? 1,16. Então, 0,13 vezes esse. Ó, então, de mão de obra, eu tenho quanto, pessoal? Esse, né? Mais esse. Ó, eu tenho 1,98 de mão de obra. Entenderam, pessoal, o que eu fiz aqui? Né? Ó, consumo, né? Isso aqui está tabelado. Isso aqui eu peguei do Sintracom, né? O valor da hora, e multipliquei, né? O consumo, né? Pelo preço unitário. Se eu gasto só 0,13, né? 1,16. Aqui é que você pode, né? Ajustar. Certo? Ó, o meu carpinteiro, ele é mais demorado. Mais demorado, eu tenho que aumentar o índice. Então, vou colocar aqui, ó, 0,3. Automaticamente, né, também aumenta o meu custo. Ah, o meu carpinteiro é mais rápido. Eu tenho que diminuir o índice, ó, 0,1. Diminui também, né, o valor. Certo? Claro que você não pode, né, esticar, baixar tanto, que senão fica impossível de você executar. Tem que ter uma margem aí, né,
Não de querer pegar pelo carpinteiro mais rápido, né? Sendo que existe uma variação, tá? Bom, então aqui seria o custo da mão de obra, certo? Agora nós temos os encargos. Tá? Os encargos, eu vou olhar no site do sindicato da construção, ó, Sinduscom. Tá, ó. Os encargos sociais aqui, ó, lá também encargos sociais, ó, 155,44. Eu vou colocar aqui tudo. Tá? Eu sei que tem coisa que você pode diminuir aqui, né? Não é muito aí a minha fala, mas eu vou colocar aqui ó, tudo. Ó. 155,44 de encargos, total, pegar o total. Tá, ó. Então, eu vou acrescentar aqui na minha mão de obra 155,44% aqui de encargos. Então, isso aqui vai ser aqui, ó. Isso aqui vezes esse aumento de encargos, ó. Então, eu tenho mais 307 de encargos, é quase uma vez e meia, ó. Certo? Ó. Então, qual que seria o total da hora da mão de obra? É o valor da mão de obra mais encargos. Ó, 505, né, de mão de obra. Tá? Beleza? Então, ó, aqui R$ 5,05 de mão de obra. Deixa eu ver se eu tenho aqui agora o... Ó, arame recozido. Eu tenho que olhar aqui, ó. Vamos fazer aqui o seguinte. Vou pegar uma base aqui. Eu posso pesquisar aqui, ó. Ó, só fazer uma comparação aqui, ó. Vou pegar o mais caro. Tá? Ó. O balarote aqui, 1 kg, né? Arame recozido. Tá? Aí, aqui vale uma questão, pessoal. Eu tenho que olhar também, ó, na planilha, a unidade, ó. A unidade do material. Certo? Ó? É o 18, né? Quilos. Então, a unidade é quilo. Então, eu tenho que saber o preço de 1 quilo, ó. 1 quilo, aqui, se eu pegar por essa base aqui, ó, 27,23. Tá? Estou pegando sempre o mais caro. Tá? Aí que entra aquela questão que eu falei para vocês, né, do material. Pode ser que a Sirinalda, a Thaís, a Elisa, né, tenham lá um outro fornecedor mais barato. Automaticamente, né, o preço de vocês vai ficar melhor do que o meu. Certo? Estou mostrando aqui para dar um exemplo aqui, ó. Certo? Ó, madeira 7,5 por 7,5, 3 por 3, ó. 3 por 3, né, seria ali o pontalete, né, ó. Pontalete 3 por 3. Ó, qual o tipo de madeira? Madeira nativa. Tá, vamos ver o que parece aqui. Pegar sempre mais caro. Ih, aqui vai. Vou achar um mais perto aqui. Direto aqui. Ó, 60 por 60, não, eu quero 3 por 3. 2 por 2, 5 por 5. Ah, não, 3 por 3, acho que é polegada, né? 7,5 por 7,5, não? 7,5 por 7,5 centímetros. Vê se tem alguma coisa aqui, 7,5 por 7,5. 5,5 por 5,5, 4 por 4, 7 por 7 aqui, ó. Pode ser. Ó, 7 por 7, com 3 metros de pinos, R$21. Só que o que está marcando aqui, pessoal? Metros, ó. Então, eu quero saber o preço de 1 metro. Aqui eu tenho o preço de 3 metros, tá? Ó. Vocês têm que cuidar, ó, tá? Então, aqui eu tenho peça de pino, 7 por 7, né? 3 metros. 21,82, ó. Tá? Só que aqui na planilha está pedindo o preço de 1 metro, não 3 metros. Certo? Então, eu tenho que pegar o valor e dividir por 3 aqui, né? 21,82. 7,27. Acontece também, pessoal, quando eu tenho, por exemplo, cimento. Tá? Geralmente o cimento das composições não está por saco, está por quilo. Aí então eu tenho que fazer também essas conversões, tá, pessoal?
Então, que seria, né, isso vezes, tá, 1,82. Prego de aço 18 por 27. Vamos ver quanto custa aqui o prego de aço 18 por 27, é isso? Prego de aço 18 por 27. Aqui, ó. 1 quilo, R$ 25,90. Qual que é a unidade que está pedindo aqui, ó? Quilo. Ótimo, tá certo. R$ 25,90. R$ 25,90. Vamos puxar aqui a fórmula. Agora, a tábua de madeira 1 por 12, ó. Não sei se parece que a tábua 1 por 12. Vou pegar de pinos. Aqui, ó, tábua, pinos, bruta, 30 centímetros com 2,5 metros. Aqui está pedindo quanto? Metros, ó. Então aqui tem 2,5 metros, custa 1 por 12, né? Ó, 25,03. Eu também tenho que dividir isso aqui por 2,5, né? 25,03 divide por 2,5. R$10 aqui, né? Vamos puxar aqui a fórmula. Bom, o material, né? Eu só faço a somatória, ó. Então aqui o material vai ser a somatória dessa galerinha aqui, ó. Então, eu tenho 5,80 de material, 3,07 de mão de obra. Qual que é o total do meu serviço? Ó? 508 mais... Opa, 505, né? Que é o total lá. Então, com esses preços que eu levantei aqui, ó, certo? Estou comprando material do Balarote, certo? Ó, a minha alocação de obras vai custar R$10,84, certo? Claro, vocês podem negociar aqui, né, ajustar a quantidade aqui, né, ó, em função aí de uma outra produtividade, certo? Mas aqui, ó, o meu preço é R$10,84, certo? E aí, ó, entra aquela questão. Se eu tenho que fazer 100 metros quadrados desse serviço, qual que vai ser a minha relação de material, né? Quanto que eu tenho que gastar de material para fazer esse serviço aqui, ó? É só pegar todos os parâmetros, né? Esse, vou dar um F4 para travar, vezes a tabelinha dos consumos aqui, ó. Então, vocês falaram antes, né? Ó. Vou apagar aqui. Ó, para me fazer 100 metros quadrados de locação de obras, 13 horas de carpinteiro, 13 horas de servente, dois quilos de arame, 25 metros de tábua aqui, né? Não, tábua não, de pontalete, 1 quilo de aço polido, de prego, e 31,7 metros de tábua, tá? Aí daqui para frente, né, pessoal? Daqui para frente, no caso, já entra a execução, certo? Já é a mão na massa, já é a obra em si, né? Então, para nós aqui, pessoal, isso aqui por enquanto não vai importar, tá? O que vai importar para nós, né, para o TCC, é a quantidade de serviço, tá? Porque aqui na planilha que eu estou para vocês já tem o preço calculado, ó. Então, isso aqui já veio do que? De uma composição, certo? O que eu quero que vocês entendam, né, é da onde que surgiu isso aqui, ó. Da onde que veio esses valores aqui, ó? Por que é 466,1? Por que é 265,23? Da onde que vem isso então, pessoal? Vem das composições, ó. Aqui está, né, vamos pensar assim, os bastidores, né, do serviço. Para nós está aparecendo só isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, né, em destaque aqui, ó. Para nós está aparecendo só isso aqui, ó. Certo? Ó? É o valor que está ali, ó. É o mão de obra e
material e depois o custo total. Certo? Mas da onde que veio isso agora? Veio daqui, ó, das composições. Entendidos, meus caros? O que é uma composição? Da onde que vem? Para onde que vai? Certo? Certo, professor. Belezinha? Entendido? Bom, eu Pois vou senhor, passar põe para o você. link da aula de hoje aí no grupo, tá, professor? Tá? Beleza. Dá uma revisada aí depois. Aí, pessoal, eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, então, algumas composições para vocês preencherem, tá? Então, dê uma pesquisadinha. Claro, aqui tem bastante, né? Eu não vou passar todas, porque senão é muita mão de obra, né? E aí eu vou escolher algumas composições aqui, pessoal, e mando para vocês treinarem o preenchimento. Tá beleza? Ô, Jorge, Oi. pode me mandar aquela outra planilha de novo? Fazendo favor. Qual? Essa aqui? Isso, essa mesmo. Beleza. Tranquilo. Certo, pessoal? Então, assim, né, aqui é mais para vocês, então, hoje, verem o que é a composição, né, mas a ideia é que vocês trabalhem nesse preenchimento aqui, ó. Tá? Eu sei que alguns já me mandaram aí o projeto arquitetônico, né? Mas se puderem me mandar aí né, a planta baixa, eu já defino para vocês a parte aí da fundação, da estrutural. Então, você pode calcular aqui, né, os seus preliminares de infraestrutura e estrutura. Tá? Então, a ideia é que você comece a trabalhar aqui, né? Já estejam trabalhando na alvenaria, esquadrias, né? Tudo que envolve a parte da arquitetura, calculando aqui os quantitativos. Tá certo? Então, daqui a pouquinho eu passo para vocês esse exercício das composições, tá? Então, na verdade, o que você tem que fazer é pegar o preço da mão de obra, certo? Então, sempre, né, que tem o profissional, né, carpinteiro, pedreiro, pintor, ele é o profissional, aqui na tabela salarial. Né? O servente, né, é o servente. Então, vocês vão usar basicamente esses dois valores aqui, ó. Tá? Certo, pessoal? E pode usar, né, os mesmos 155,44 de encargo. Então, eu vou passar para vocês algumas composições, para vocês preencherem, até já colocarem aqui as fórmulas, né? E aí chegar no valor aqui, né, do total da mão de obra, e o total do material e o total geral. Certinho? E aí, se tiverem dúvida no preenchimento aqui tanto dessa aqui, né, quanto dessa outra, para levantar algum serviço, aí me avisem que eu ajudo vocês. Beleza? Beleza, Beleza, professor. Jorge. Composição. Beleza, professor. Tranquilo? Diego, Thaís, Matheus, Elisa. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Professor, essa tabela aí que Jorge. o Matheus pediu, mande ela no grupo aí para nós, por favor. Manda sim, manda sim. Ah, Tranquilo. Beleza, professor. outra questão, outra questão, pessoal. A partir de quarta-feira, como teve a mudança do decreto, tá? Quem quiser usar aqui os laboratórios de informática, fazer alguma atividade, está liberado. Beleza? Só me avisar. Tá bom então, professor. Beleza? Então, daqui a pouquinho eu mando para vocês esse exercício aqui das composições. Jorge, eu queria ver com você sobre a outra matéria, que é projeto executivo. De acordo com aquele calendário que você mandou pra gente, teria prova daquela matéria. E eu fiquei Ela vai traumatizada, abrir, né, da última vez. ela vai abrir essa semana. Deixa eu ver aqui um Tá. pouquinho. Tenta depois entrar no aba lá. Eu tô com ele aberto aqui.
Só que não tem nada por enquanto. Tá, eu vou mandar para vocês um link direto, ver se você consegue acessar. Tá bom. Eu estava falando com a Anitta também sobre isso aí, mas eu mando para vocês o link e tentem fazer lá. Se não conseguir, me avisa. Tá bom? Tá bom. Beleza. Vocês querem quantas composições para fazer? 15, 30? Engraçadinho. Manda mais 50 lá também. 50? Opa, beleza. Fica craque mesmo, né? Tá bom. Beleza. Valeu. Daqui a pouco eu mando para vocês, pessoal. Valeu. Ô, Jorge. Valeu, Jorge. Boa Boa noite. noite, Jorge. Boa noite. Jorge, eu te mandei o arquitetório. Valeu. Recebi aqui. Beleza. Já vou mexer no estrutural. Dá uma olhada Tá aí se bem. precisa mudar alguma coisa, se tem alguma ideia diferente aí. Eu acho que é isso. Ô, Diego. Boa noite, Jorge. Tudo bom? Valeu. Boa noite, professor. Tá bom. Tchau. Valeu. Ô, Matheus. Oi, Jorge. Já te mando aqui a planilha. Beleza. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Valeu. Até amanhã.